Aqui é Flamengo, o maior do Brasil. Vamos falar do Flamengo, que o Cebolinha, o Bruno Prado, voltou a se machucar, né? É o departamento médico do Flamengo em sinal de alerta de novo um sinal de alerta aí, nesse departamento médico do Flamengo. E, meu Deus do céu, cara, eu não sei o que acontece com o Cebolinha. O Cebolinha não consegue jogar. Ele chega a ter bons momentos, fez um golaço agora, recentemente, tirou a camisa, se emocionou e volta para o departamento médico. Esse departamento médico do Flamengo que hoje tem 5 jogadores, tá? Eu vou até pegar todos os nomes aqui. Juninho, que pode voltar no jogo contra o Vasco, o atacante Juninho. Alexandro, que também pode voltar no jogo contra o Vasco, né? Eles voltaram a treinar no campo. Aí tá aí o Cabolinha, né? Mas é Cebolinha, o Cebolinha também, lesão na coxa direita. Alexandro, lesão de grau 1 na coxa esquerda. Ayrton Lucas, pancada no joelho esquerdo. Juninho, edema muscular na coxa direita. E Michael, lesão na coxa esquerda. Eu queria falar principalmente do Michael e do Cebolinha, que o Michael chegou também da Arábia, se machucou ano passado, agora se machuca de novo, e o Cebolinha. Bruno, é uma frustração essa passagem por enquanto do Cebolinha no Flamengo, porque o cara custou mais de 70 milhões de reais e não consegue ter uma sequência no clube. Isso tá atrapalhando muito ele, né? Ele é bom jogador, é um cara que teve um momento ali meio acima do normal ali em Copa América, no momento do Grêmio, foi pro Benfica, não foi bem lá, né? Ficou 2 anos lá, não foi bem. E no Flamengo, quando ele chega no meio de 22 com o time arrumado ali, tava com o Dorival dividiu o time em 2, ele ficou no time do brasileiro, que era o time reserva na teoria, então demorou um pouquinho para ganhar espaço. Com o Tite ele foi bem, porque era um cara, acho que ali até na questão da confiança ele cresceu, né? O Tite trabalhou com ele na seleção, então ele sabia que o Tite gostava dele, então ele teve um bom momento, mas machuca muito, isso atrapalha qualquer jogador. Ano passado foi uma lesão grave no tendão de Aquiles, que ele rompeu no jogo com o Palmeiras, aí ficou meses fora, e agora tá voltando em lesão muscular. Essas lesões musculares que às vezes 15, 20 dias, ele tem com muita frequência, né? Não foi só agora, depois dessa contusão mais grave no tendão. Então, já ano passado ele tinha lesão muscular com uma certa frequência. Aí, eu sinceramente não tenho conhecimento assim do que poderia ser feito para diminuir isso. Aí, cada pessoa tem o seu corpo, tem jogador, o Vampeta mesmo já contou aqui que nunca teve problema de lesão muscular, né? Teve... Tem vai de atleta para atleta. E tem jogador que tem toda hora, né? E o Cebolinha tem. Tudo tem, né? Tem na carreira. Sim, o Cebolinha tem esse histórico, né? Então, eu acho que vai ser isso. Acho que isso vai acompanhar. Ele tá ficando mais velho também, né? Então, acho que isso é uma coisa que vai acompanhar. Ele vai conseguir fazer alguns jogos, ele joga bem, ele é bom jogador. Contra o Vasco, fez um golaço outro dia. Mas ele dificilmente vai ter uma grande sequência, vai pensar em voltar para a seleção, por exemplo, porque toda hora ele está interrompendo com essas contusões. Né? Vamp, tem jogador que não consegue conviver, né, cara, com tanta lesão. O Cebolinha, desde que ele chegou no Flamengo, agora o Michael, e depois eu quero escutar o Mauro. Por quê? Porque eu acho que com o Felipe Luiz pesa menos, tá? Pesam menos os desfalques. Por quê? Porque ele sabe usar os reservas, porque o time não cai tanto de rendimento quanto com outros treinadores. Mas tem jogador que não consegue ter uma sequência, Vamp. Você já passou por isso? Teve algum grande jogador que você já teve como companheiro que tinha essa dificuldade? E o que esperar para esse Cebolinha no Flamengo, Vamp? Tem jogadores, né, principalmente com o passar do tempo, com a idade, né, que o Bruno falou, você vê. O próprio Felipe Coutinho, ele não consegue ter uma sequência no Vasco, ele está sempre lesionado ali. Cebolinha voltando de lesão, chorou, se emocionou no gol, se ajoelhou lá, tirou a camisa. Aí daqui a pouco machuca, o Michael também numa arrancada sozinho sentiu a contusão. Isso vai do biotipo de atleta para atleta, né? Você vê que, por exemplo, aí ao longo da carreira você não vê o Cristiano Ronaldo, o próprio Messi, né, tendo lesões, né? Mbappé, jogadores assim que estão
sempre presente, né? O Neymar tem problema de lesão, mas também por, né, pancadas. E outros acontece. A gente torce para que ele volte, né? Tava jogando bem, tava confiante, chorou pra caramba, ficou um tempão afastado, né? E aí volta e se lesiona de novo. É bem frustrante, né, a situação do Cebolinha. O próprio Michael, desde que voltou, vem sofrendo lesões. Agora, Mauro, você concorda que no esquema do Felipe Luiz, quer dizer, no trabalho do Felipe Luiz, não faz tanta diferença quanto com outros treinadores? Você vê, a gente tá vendo o Pedro aí, né? O Pedro tá fora há quase um ano. E o Felipe Luiz, ele bota o Juninho, ele bota o Bruno Henrique, ele joga sem alguém centralizado, aí coloca Gonçalo Plata, coloca Michael. Eu acho que com o Felipe Luiz, percebe-se menos a falta desses jogadores lesionados. Você concorda? E você acha que realmente já se liga um alerta no departamento médico do Flamengo? É que o Felipe Luiz está disputando o estadual, né? No estadual é mais fácil você resolver. Mas o bicho vai pegar adiante, ele vai ter desfalques na data FIFA, ele vai ter lesão e suspensão, os jogos difíceis em sequência, e aí é que vai complicar. Por enquanto é mais fácil de lidar, né? Agora, eu só não concordo quando as pessoas acusam, seja lá qual for, tá? O departamento médico, eu falava isso no ano passado, inclusive, porque o cara se machucou. O médico, ele tem que curar o jogador. Se o cara se machuca, não é culpa do médico. Se eu fico doente, a culpa não é do médico, pode ser culpa minha. Fiquei gripado, por quê? Tomei gelado, fiquei no frio sem agasalho. Aí eu vou lá no médico, o médico, culpa é minha. Eu fiquei, no caso de lesão muscular, pode ser uma fatalidade, um azar, e um erro do jogador, não se aqueceu direito, não alongou, não se cuidou, sei lá, ou da preparação física. O médico, ele tem que curar o doente e não é responsável pelo fato do cara procurar o departamento médico. Quando o jogador nunca fica bom, ou operam, né, e aí tem que operar de novo porque deu um problema, aí vai ter culpa vai ter erro médico no meio, provavelmente. Mas, enfim, tem uma questão, o time do Flamengo, com o Felipe Luiz, ele joga numa pressão muito forte em cima do adversário. Isso exige demais da parte física. E talvez alguns jogadores sintam isso, né? É possível. O Michael teve uma lesão assim que ele chegou, deu um pique, sentiu o posterior da coxa, agora novamente teve uma lesão muscular. Então, pode ser também o início de temporada, os jogadores tentando se adequar a um modelo de jogo que exige muito da parte física. E tem que ter muita calma com essa história do Pedro, tá? Essa semana o GE publicou, foi ontem, que o Pedro pode voltar em abril. É engraçado, nada contra os amigos do GE, mas se sai no GE, a imprensa trata como a Bíblia. Parece que eles não, cara, é cedo abril. O previsto é maio. Se ele voltar em abril, vai ser um negócio assim extraordinário. Estamos em fevereiro. Não dá, gente. Eu falei, inclusive, com pessoas do departamento médico já há algumas semanas, falando, não tem como prever o cara voltar em abril em fevereiro. E ainda estamos em fevereiro. Isso é apenas uma estimativa otimista. Eu diria que é quase um chute. O cara operou ligamento cruzado, cara. O normal é ele voltar em junho, com um pouco de sorte em maio. Abril, não tem a menor necessidade de apressar, de acelerar o processo. Se ele tiver, de fato, uma recuperação inédita até no mundo, ele pode voltar até amanhã. Mas isso não é o provável. O provável é ele voltar em maio para fazer um ou outro jogo e, quem sabe, poder jogar em junho lá no Mundial de Clubes. Essa é a expectativa realista. Agora, você fala que Mauro, vai voltar em abril, só vou te cortar rapidinho, que a gente tem que ir para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Pode ir, Mauro, que já tinha estourado pra caramba aqui. Não, o Coutinho e o Kaique estavam desesperados. Pode ir. É isso, basicamente é isso que eu tinha para dizer. Acho que é uma questão, talvez, muito ligada ao modelo de jogo. É início de temporada ainda, né? E então acaba acontecendo. Só acho que o departamento médico não é culpado se o cara se machuca, né? É culpado se ele não consegue curar o doente. Isso é uma questão, né, ô Vamp, que o Mauro disse tudo. Não tem por que apressar a volta do Pedro para Campeonato Carioca. Deixa o Pedro, até porque o Flamengo tá jogando um bolão. Vai pegando ritmo, vai tranquilo, porque só faltava o Pedro voltar e já machucar. O Pedro é um jogador que, pro Flamengo, fazer uma temporada impecável é importantíssimo. O Pedro, ele era sobrando, Vamp, o maior artilheiro da temporada passada. Por muito tempo ele lesionado continuava na frente do Yuri Alberto. Aí depois o Yuri Alberto foi passar o Pedro.
Então, realmente, né? O Flamengo não tá precisando do Pedro agora. Agora, também deve ser difícil pro jogador, né, Vamp? O jogador deve ficar louco pra voltar a jogar, né? Esse negócio quando você fala assim, culpa de departamento médico, quer dizer, o Pedro foi convocado pra seleção, modo. Ele machuca na seleção, né? No treino da seleção. Treino da seleção. Que culpa tem o departamento médico do Flamengo, né, Tico? Essas horas. Então é uma lesão muito séria, eu já tive essa... Eu pouco machuquei dele na minha carreira, não sei assim... abri o supercílio, subi, tomou um cotovelado. Tive uma lesão de cruzado, é uma lesão muito séria. E tem que ter tempo e fortalecimento para voltar. Não é a qualquer momento que você volta, não. Mas você acha que deve acelerar o Pedro? Você acha que o jogador vai querer? Ou você concorda? Você acha que deve segurar para ele voltar só quando tiver 100% total? Vânia? Normalmente, Tico, essa lesão aí de cruzado, o tempo de voltar gira em torno de 9 a 10 meses, cara. Então, nunca vi dizer que o cara voltou com 7, com 6 meses, não, cara. Ele machucou, ele operou em setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. O normal é junho. O normal é junho. O normal, que eu digo, 9 meses. Se ele tiver uma recuperação muito boa, maio, abril, seria 2 meses antes. E ele já teve essa lesão pela segunda vez, né, Modo? Já teve na outra perna, né? Teve no Fluminense. Então tem que ficar muito atento a isso. O Pedro já é a segunda lesão séria, né? Dele no joelho. E aí, Thiago, mas a gente... Olha só, uma fonte do Flamengo consultou, uma pessoa do Flamengo, perguntei, consultou o departamento médico, 11 de fevereiro. Né? O médico me disse ontem que estão trabalhando junto com o médico que fez a cirurgia e esse retorno não tem data prevista, muito menos para o início de março, porque na época falaram em março, agora falaram em abril. Né? Ou seja, otimista, isso me passaram dia 11, gente, hoje é dia 26. Então Mauro, tem 15 dias. Só vou te cortar que aí eu não vou interromper teu pensamento, que aí você já passa a informação completa, porque a gente está voltando agora para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira trazendo informações aí sobre posicionamento do Departamento Médico do Flamengo sobre o Pedro, para possível data de volta do Pedro. Pode falar, Mauro. A previsão otimista, maio. Isso me passaram 15 dias. Tudo bem, 15 dias se passaram, a recuperação é boa. Repito, eu acho que o torcedor não deve alimentar essa expectativa. Se acontecer de ele voltar em abril, nossa, fantástico, ele está voltando 2 meses antes, 45 dias antes do mínimo previsto. Mas o normal, como disse o Vamp, isso é dito pelos médicos. Seu irmão que é médico pode confirmar isso. São 9 meses, pelo menos. 9 meses é meados, acho que é 13 de setembro que ele operou, se não falha a memória. Aí seria 12, 13 de junho, que é quando começa o Mundial. Começa dia 14 de junho. Então, se ele voltar algumas semanas antes, faz um outro jogo, de repente ele joga lá. Nem sei se vale a pena, entendeu? É um jogador tão importante. Para que essa correria? É importante aliás, Mundial de Clubes tem que estar inteiro na Libertadores no Brasileiro. Isso aí que é importante, até na Copa do Brasil. Mundial de Clubes vai ser uma experiência legal, mas ninguém acha que deve pautar grandes decisões em função do torneio, porque é uma chance muito pequena para o time sul-americano. A não ser que os europeus não queiram saber de nada, né? Tratem o torneio como algo sem importância. Aí, de repente, a coisa pode mudar. É uma situação que o próprio Mauro diz, né, que não dá para culpar o Departamento Médico do Flamengo. Realmente, eu acho que ano passado estava muito pior. Tá? Ano passado tinha muito jogador em Departamento Médico indo e voltando. Eu só acho muito preocupante a situação do Cebolinha, tá? Porque o Cebolinha, ele deve estar no Flamengo, o quê, Mauro? Há 2 anos e meio? Por aí, né? Sim. O Cebolinha deve estar no Flamengo há 2 anos e meio, ele não consegue emplacar uma sequência. Ele não consegue, ele já chegou a ter bons momentos, mas ele sempre se machuca. E agora voltou para o Departamento Médico. Bruno, situação do Pedro, né? O Mauro trazendo sempre informação, é bom, né? A gente trazer informação aqui na Jovem Pan. Com otimismo, maio. Ou seja, é bom o Pedro abandonar o Campeonato Carioca, né? É bom focar no Pedro para Libertadores e Brasileiro, pronto. Até Copa do Brasil, vai poupando o Pedro, vai jogando com o Juninho, que por sinal, por enquanto, um reforço bem meia boca.
tá? Deixando bem claro, eu falei na época, tá trazendo um jogador do Azerbaijão. Aí tudo bem, o Felipe Luiz queria, o Boto analisou. Por enquanto não entregou nada. Se entregar, eu vou falar. Mas por enquanto não entregou nada, Bruno, e deve voltar contra o Vasco. Mas o Pedro, concorda? Esquece Campeonato Carioca. E o Juninho, hein, Bruno? Que pode voltar contra o Vasco. Por enquanto não entregou foi nada. O Juninho agora jogou pouco, machucou. É um jogador que é mais de movimentação, de mobilidade, de marcar pressão. Acho que por isso que chamou a atenção do Felipe, porque ele quer que o atacante marque pressão o zagueiro. Assim, é uma opção de banco. Não é vamos ver, ele ainda vai ter bastante tempo. Mas é um jogador que, assim, tecnicamente, assim, um refino, assim, isso não tem. Assim, é um cara que pode se encaixar, pode fazer gols, se o time estiver bem, pode ajudá-lo. Mas, assim, não é um jogador do nível do Pedro. Isso não é. Não é um cara que vai disputar a posição. Pedro bem, né? Imaginando que o Pedro volte bem, não é um cara que vai ameaçar a posição, disputar. Ele vai ser uma opção para jogar em alguns momentos. E o Pedro, assim, tem que ter total cuidado, claro. O Flamengo tem pessoas no seu departamento físico, no seu departamento médico para fazer isso, mas não tem que apressar nada, tem que ter cuidado com ele. A temporada ela é decidida ali, você tem momentos importantes, claro, mas ela é definida agosto, setembro, outubro. Claro que ele vai voltar antes disso, mas onde você vai definir a temporada é ali, agosto, setembro, outubro, né? Quem tiver paciência e tempo de analisar calendário, analisar onde as coisas foram definidas, é por ali, porque ali está começando o segundo turno do Brasileiro. Acho que no primeiro turno a sua missão é ficar entre os primeiros, pensando num time que quer ser campeão. Você não precisa liderar o primeiro turno, você tem que estar ali. Primeiro, briga, segundo, terceiro, tem que estar lá perto. Aí no segundo turno é que vai definir quem vai ganhar. E mais ou menos nesse período que começa o segundo turno, é onde tem oitavas de Libertadores e oitavas de Copa do Brasil. Ali que define as coisas. Aí quem seguir muito nas Copas começa a se distanciar no Brasileiro. Quem cair numa Copa vai brigar mais forte no Brasileiro, mas é ali que define. Então ele tem que estar bem ali, né? Ele vai voltar antes, tem o ritmo. Eu concordo com o Mauro sobre o Mundial. É um torneio que vai ser interessante, mas não é um torneio que você tem que colocar como uma prioridade do ano vencer o Mundial. A chance é mínima disso acontecer, não do Flamengo, mas de todos os brasileiros aí. O normal é que ganhe um time europeu. Se um time brasileiro chegar na semifinal, vai ser já uma campanha excepcional. Vai ser uma campanha fantástica se chegar numa semifinal. Ganhar, alguma chance tem. Sempre que você joga uma competição, alguma chance você tem. Mas não é uma coisa que você tem que colocar como uma prioridade. Não, vou disputar isso aqui, minha prioridade é ganhar isso aqui. Se ganhar é uma surpresa. Isso vale para todos os fora da Europa, não só Flamengo. Então é um torneio que você tem que participar, fazer o melhor possível, é legal, uma bela experiência, é uma ótima exposição. E claro, você gosta de ganhar, de competir, de jogar contra os melhores, isso é muito legal. Mas não encarar como uma coisa, não, eu tenho que ganhar isso aqui. Se chegar na semifinal já é fantástico, já é uma campanha excepcional.